Bom dia, Brasil. Que a paz do Senhor Jesus seja contigo e a tua família. Tu e a tua casa tenha paz, e tudo que possuíres tenha paz, em nome do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a participação e o apoio de todos que participam junto comigo nessa luta pelo nosso país, o nosso país que está passando por um momento de provação, e isto é muito importante para o nosso país, para o nosso povo, com tudo que está acontecendo, porque só assim nós vamos poder definir o que é melhor para a nossa vida, para as nossas famílias, para o nosso país. Quando Deus é chamado em uma obra, a primeira coisa que nós temos é aprovação. E isto é uma aprovação que nós estamos passando. Porque o nosso país, há quantos anos o nosso país vem passando por dificuldade? Dificuldades causadas pelas próprias autoridades. É um contra o outro. Um querendo mais do que o outro. E agora foi invocado o nome de Deus para que Deus o desse uma luz para o nosso país, para que Deus olhasse pelos menos favorecidos no nosso país. E assim Deus abençoou, assim Deus está abençoando, com todas as dificuldades que o país está passando, por tantos problemas e adversidades, ainda o país está superando, está passando na provação, porque Deus é maravilhoso. Deus faz a justiça dele com quem merece a justiça. Deus sabe quem são o certo e o errado, porque ele é justo. Mesmo porque a própria palavra já diz que Deus é amor e justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Quem deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado ao homem. Então, Deus sabe aonde está o erro, aonde tudo está errando. Então, nós não precisamos se preocupar com isso. O que nós devemos fazer é tirar um tempo e refletir. Porque a maioria das vezes nós erramos muito. A palavra de Deus diz que nós temos que perseverar, mas é naquilo que é certo, naquilo que tem futuro, naquilo que vai trazer benefícios amanhã para nós.
E muitas das vezes nós perseveramos naquilo que só prejudica a gente, só prejudica o país da gente, só prejudica as famílias, os trabalhadores. É nessa hora que nós precisamos refletir, fazer uma reflexão sobre tudo que está acontecendo e buscar em Deus a sabedoria, para que Deus dê sabedoria, para que nós possamos fazer a nossa parte, para que Deus faz a dele, porque é um ditado popular, que nós devemos fazer a nossa parte, que Deus já fez a dele. Não, Deus quer que nós faz a parte dele, a nossa parte, para que ele venha continuar fazendo a dele. Porque não adianta nós querer que Deus tire o nosso país da situação que estava e nós continuar fazendo tudo errado, como se Deus tivesse obrigação. Não. Ao contrário, quem lê a Bíblia sabe que Deus não precisa de nós. Nós é que precisamos dele. Porque quando nós veio a esse mundo, ele já existia. Portanto, foi ele que fez o mundo e tudo que nele existe. Ele é o Senhor do céu e da terra. E que não habita em santuário feito por mão humana, não é servido por mão humana, como se de alguma coisa ele precisasse. É ele que tudo faz do seu agrado para o seu louvor. Ele que não aceita a glória que vem do homem, nem dá a sua glória a outro, e nem a sua honra à imagem de escultura. Então, para que nós glorifique ele, para que toda a glória seja dada a ele, nós temos que fazer a vontade dele. Porque se nós pensar que nós temos que Deus tem que fazer a nossa vontade, nós estamos completamente enganados. Não. Deus só vai fazer a nossa vontade se nós fizer primeiro a nossa, que agrada a ele. Tudo aquilo que agrada a ele. Por isso é bom refletir sobre o momento que nós estamos passando, o momento que o nosso país está passando, que é uma provação. O nosso país está dentro de uma provação muito grande, porque isso mexeu com o inimigo. Tanto que não precisa apontar dedo, é só olhar o que está acontecendo no judiciário, no Congresso, no Legislativo, que vai saber tudo o que está acontecendo. O inimigo está furioso. Então o que nós devemos é orar a Deus e buscar em Deus e esperar em Deus, que a justiça de Deus não falha. Ela pode tardar, mas falhar não. E está acontecendo, a justiça de Deus está sendo feita. A justiça de Deus está sendo feita. Isso para quem está observando o que está acontecendo, para quem tem conhecimento na Bíblia, sabe o que eu estou falando. A justiça de Deus está sendo feita. E vai continuar sendo feita. E tudo isso vai ser purificado. Tudo vai ser passado a limpo. E o nosso país vai ser um país muito próspero e vai ser um país de primeiro mundo. Quando tudo isso passar, em primeiro lugar, que nós temos um presidente que representa o país. Em segundo lugar, as forças armadas que está com ele, que é o Exército, a Polícia Federal, a militar, tudo que a gente vê está favorável ao nosso país. E isso é muito bom para o país.
mas muito bom mesmo. O que está acontecendo aí não é nada diante da grandeza de Deus. Porque Deus, a obra de Deus é feita assim. É dentro das turbulências, dentro das provações. Essas turbulências aí é coisa que só Deus sabe explicar. Nem eu, nem ninguém sabe explicar o que acontece. Deus sabe o que faz e nós não sabemos o que fala. Portanto, que a palavra de Deus já diz, para nós ouvir mais e falar menos. Quanto menos nós falar, melhor é para nós, para o país, para todo mundo. Deixa Deus agir. E Ele está agindo. É igual a gente vê aí muita dificuldade das pessoas contra as autoridades. A palavra de Deus diz que toda autoridade são instituídas por Deus. E são instruídas pelo Espírito. E são consagradas pela nação através do voto. Uma autoridade, ela não chega a uma autoridade porque ela quer chegar, não. É porque Deus deu a ela a permissão para ela estar ali onde ela está. Mas só que pela falta de entendimento e de conhecimento da sociedade, da nação, está um contra o outro. A sociedade contra as autoridades e as autoridades usando do abuso de poder porque não conhece, sabe que a sociedade não conhece os direitos. E por isso está essa diversidade. Mas é muito fácil de saber. É só pegar a Bíblia e ler. Em Romanos 13, que é o primeiro livro que diz tudo a respeito do que nós devemos fazer para obedecer às autoridades e do que as autoridades têm de compromisso com a nação. E aí você vai lá no livro de Timóteo 2, aonde o livro de Timóteo também ensina que todo homem transvestido de autoridade, nós devemos orar e pedir a Deus por elas. E no livro de Tito também pede que, principalmente as autoridades máximas do país, que nós devemos orar constantemente por elas. É muito fácil entender por que Deus pede para que nós oramos pelas as autoridades. Porque as autoridades, elas têm todo o poder na mão. Sabendo ela que ela tem todo o poder na mão, muitas coisas elas vão passar por cima. Elas vão fazer de conta que não existe, porque nem próprio nós tem conhecimento. Porque a Bíblia é um livro que todo mundo lê, mas entender é a minoria. E eles aproveitam essa situação onde ninguém entende da Bíblia e faz o que acontece no nosso país. É o que está acontecendo no nosso país. O abuso de poder.
o abuso de autoridade. E o povo, por não entender, acha que tem razão. Mas vamos entender só uma coisa. Quem somos nós para contender com Deus? Ou seja, bater de frente com Deus. Se uma autoridade chegou ao poder, é porque ela teve o consentimento de Deus e ela teve a consagração do voto, que é a sua vontade, ou seja, a nossa vontade. Foi quando nós votamos e colocamos lá. Aí depois que nós votamos e coloca lá, só porque fez alguma coisa que não te agrada, se arrepende e condena. Não adianta nós condenar, porque se nós... Olha, a condenação ela vem de Deus. Nada que o homem condenar é válido. A única condenação que é válida é a de Deus. O homem ele pode mudar o discurso, ele pode mudar as leis, ele pode mudar tudo. Mas o que vem de Deus, a palavra de Deus não cai no chão. A justiça de Deus, ela não falha. O que vem de Deus é feito. Porque o que Deus determina, o homem não tem poder para invalidar ou para fazer voltar atrás. Só Deus, pela misericórdia dele. Isto é, quando há arrependimento do erro, de tudo que foi feito. Se a gente faz o reconhecimento do erro que a gente fez e reconhece que errou e pede perdão para Deus, aí ele, pela misericórdia dele, ele abraça e este pecado é anulado. Mas homem nenhum tem poder para invalidar a palavra de Deus e nem para fazer voltar atrás. Porque só Deus, porque é Ele que tem promessa na nossa vida e é fiel para cumprir. E as promessas dele não invalidam a lei do homem, nem a lei do homem pode anular as promessas de Deus. Porque as leis são constituídas de justiça, misericórdia e fé. E a palavra dele diz que nós temos que vencer o mundo e as dificuldades pela fé. É nessa hora que nós estamos passando, dentro dessa provação, que nós temos que ter fé. E acreditar em Deus e buscar em Deus e deixar Deus agir. Não entrar na briga de autoridade. Deixa as autoridades, porque Deus vai agir. Eles vivem aí fazendo as vinganças deles uns com os outros, mas eles esquecem que a vingança pertence a Deus. Deus é quem toma a vingança do seu adversário e reserva indignação aos seus inimigos. Então Deus sabe quem está certo e quem está errado. Então não precisa nós se preocupar com isso. É só nós orar a Deus e buscar em Deus e acreditar mesmo em Deus e deixar Deus agir, deixa Deus fazer a obra. Porque não adianta nós querer pedir a Deus ou fazer com que Deus venha fazer a obra se nós fica tomando a frente de Deus. Então nós temos que confiar mesmo, acreditar que Deus tudo pode. Tudo faz. E nós nada podemos sem Ele. O que nós podemos sem Deus? Nada. Tudo que nós podemos é estudar as Escrituras, viver vida reta, crescer em Cristo, viver para Cristo e morrer para Cristo.
Mas se nós observar, tudo isso está faltando na humanidade, que é a falta de confiança em Deus, a falta de entendimento na palavra de Deus, a falta de sabedoria nas escolhas, nas atitudes e nas necessidades. Se nós observar, quantos não são prejudicados pelas necessidades do outro? Se nós observar, tem filho de Deus, o ser humano, que não se importa com a necessidade do outro. O que importa é a dele. O que importa é a dele. A do outro. É a do outro. Mas Deus não diz isso. Deus diz que nós temos que amar o nosso irmão, amar o nosso próximo. Isso significa que aquilo que não serve para mim não serve para ti. Que nós devemos olhar para frente. Não é pensar só na gente, não. E isso está faltando na humanidade. Isso está faltando. Essa falta de entendimento. Então nós precisamos muito ter calma, ter paciência, acreditar em Deus. Porque a palavra de Deus diz que maldito é o homem que confia no homem e faz da carne mortal seu braço e aparte seu coração do Senhor. Porque será como arbusto solitário no deserto, não verá quando vier o bem. Do jeito que nós estamos agindo aí no nosso país, vai vir o bem e nós vamos passar batido. Quando pensar que não, o homem já tomou a glória de Deus. Nós temos que lembrar que Deus não dá a sua glória a homem nenhum e nem aceita a glória de outro. E nem dá a sua honra à imagem de escultura. Isso diz tudo. Que nós temos que confiar somente em Deus. Que nós temos que ter Deus como nosso único Salvador. Porque se o homem salvasse, Deus não diria nas suas palavras que maldito é o homem que confia no homem. Então nós temos que confiar em Deus e buscar em Deus e acreditar que Deus pode tudo e nós nada podemos sem Ele. Então vamos ouvir mais e falar menos. Quanto menos nós falar, mais Deus vai agir em favor de todos nós. Não adianta nós ficar discutindo, principalmente com autoridade, porque toda autoridade é instituída por Deus. E a palavra de Deus diz que ai daquele que se opor contra as autoridades. Porque é ele que ordena. Uma autoridade, quando ela age contra alguém, é porque ela tem a permissão.
A gente vê aí muitas coisas acontecendo com as pessoas, mas tudo isso é falta de entendimento. É falta de conhecimento. Quem é que pode agir contra uma autoridade? Uma autoridade, a lei dela ter a permissão de Deus, ela tem as leis ao favor dela. Depois das leis, ela tem as polícias, que são os tutores deles, que são mandados por eles, que está ali para cumprir ordens. E eles são obrigados a cumprir, porque eles têm uma lei a respeitar. Assim como nós temos as leis de Deus para cumprir, para obedecer. E que não é difícil, não é difícil. É muito triste o que a gente vê acontecer. De tudo que a gente está vendo aí. Mas é por causa da falta de entendimento, é por causa da falta de conhecimento. Então nós temos que ter calma, nós temos que ter paciência, temos que orar a Deus e pedir a Deus para que Deus venha dar o livramento de tudo aquilo que não agrada a Ele, que não serve a Ele, para que Ele dê a nós uma direção, para que Ele venha tomar a direção do nosso país, das nossas autoridades, para que Ele, Deus, venha fazer a obra completa, porque Deus não faz obra pelas metades. Não. Toda obra que vem de Deus é completa. A gente vê aí o mundo que já é do maligno. O maligno só veio somente para matar, roubar, destruir e mentir, porque ele é o pai da mentira. Por que às vezes é mais fácil divulgar a mentira do que divulgar a verdade? E o mundo está aí, só divulga mentira, só fala mentira, só fala mentira. Mas ninguém fala a verdade, ninguém fala o que está acontecendo. Ninguém mostra as coisas boas que o país está passando, o que está acontecendo no país, só mostra o que não serve, o que não presta. Por quê? Porque o mundo já é do maligno. O maligno veio somente para matar, roubar, destruir e mentir. Para nós entender, Deus veio para que nós tenhamos vida em abundância, vida com alegria, com sabedoria, com entendimento, com paz, com amor, com justiça. O que é justiça? Satisfação, condição, liberdade. E nós, pela nossa falta de entendimento, nós estamos perdendo a nossa liberdade em querer bater de frente com autoridades. Não, gente, tenha calma. O nosso país ainda tem um presidente, o nosso país ainda tem o exército, tem a polícia, tem tudo ao nosso favor. Vamos orar a Deus e buscar em Deus que tudo isso é resolvido. O homem pode mudar a lei, mas se ele não mudar o coração, nada é feito.
Nada. Porque Deus conhece o homem é pelo coração, não é pela boca, não. Deus sabe o que o homem tem no coração. É Ele que prova os pensamentos. Então fica tranquilo que tudo isso vai ser resolvido, tudo isso vai... Tenha fé, se só fé basta. Vamos orar a Deus e buscar a Deus, porque Deus está agindo, Deus está fazendo a obra. A obra de Deus está sendo feita. É só olhar os ministros, o nosso presidente, com tudo que está acontecendo, as obras estão sendo feitas. Mesmo com impedimento do judiciário, dos inimigos, mas está sendo feita, porque Deus é Deus. Por mais que eles queiram impedir, mas eles não podem mais do que Deus. Só para nós entender, para ficar bem claro para todos nós. Eles estiveram lá para fazer e não fizeram. Eles não fizeram. Ficou quantos anos na mão deles para fazer? E não fizeram. Tudo que eles fizeram é o que está sendo feito agora. Isso que está fazendo agora já poderia ter sido feito há quantos anos atrás? Então relaxa, Brasil, relaxa. Fica tranquilo. Vamos confiar em Deus. Porque eles não vão para frente, não. Eles tiveram lá para fazer, eles tiveram oportunidade para fazer e não fizeram. Eles agora vão ter que voltar atrás, mas sabe de que forma? Reconhecer os seus erros e buscar em Deus o perdão, se quiserem. Se não quiser, vai continuar sofrendo. Porque isso para eles é sofrimento. Isso para eles é sofrimento. Porque olha o que diz a palavra de Deus. Deus tem os seus caminhos na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. E o juízo de Deus é sem misericórdia com aqueles que não usam de misericórdia aos teus filhos, aos teus servos, aos trabalhadores, aos empresários. Então vamos orar a Deus para que a misericórdia de Deus venha triunfar sobre o juízo das nossas autoridades, dessas que estão no exercício. Dessas que estão fazendo a coisa certa, para que Deus venha abençoar elas, para que elas possam tirar o nosso país da mão desses dominadores, dessa legião de maligno e potestade. Olha o que eles tentou fazer. Fechar as igrejas, proibir o culto, as missas de corpo presente. Eles tentou. Se nós não acreditar em Deus, não confiar em Deus, da próxima eles vão acabar. Vão fechar as igrejas. Porque o recado já está dado. Esse é o recado que eles deram. Vamos apoiar o nosso presidente, apoiar as nossas autoridades que estão trabalhando e virar essa situação. Deixa que Deus age em favor de todos nós.
Nós não podemos tomar a frente de Deus, não. É só confiar em Deus, buscar em Deus. Porque Deus há de fazer a obra. A obra de Deus há de ser feita. Tudo isso que eles estão fazendo contra o país é indignação. Eles estão indignados. Porque se nós entender a palavra de Deus, no que diz a palavra de Deus, portas que Deus fecha, o homem não tem poder para abrir. Portas que Deus abre, o homem não pode fechar. E eles fecharam as portas deles. Eles mesmos fecharam. Na corrupção. E agora eles querem abrir, porque Deus fechou a porta da corrupção. Quanto tempo o nosso país está sem corrupção? O que seria de nós se não fosse Deus em ter colocado esse presidente aí? O nosso país hoje, meu, misericórdia, só a misericórdia de Deus. Então, por isso que nós temos que apoiar o nosso presidente. Mesmo que alguém não goste dele, mas ele é o presidente do país. Ele é o presidente do país. Até 2022, ele é o presidente do país. Agora tem o dia das eleições. Aí eu sei e ele. Se você gosta dele, você vota nele. Se você não gosta, vota no seu candidato. Mas não trabalha contra o presidente, não, porque isso é trabalhar contra Deus. Quem somos nós para ter força contra Deus? Ele é uma autoridade instituída por Deus. Ele é a primeira autoridade do país. Se ler bem a Bíblia e entender a Bíblia, vai ver o que a Bíblia diz. E aí vai saber o que ele representa no nosso país. Ele tem o poder todo na mão dele. Pode o homem não aceitar, mas para Deus, ele é que tem o poder todo, ele é que é o responsável pelo desenvolvimento do país, pelo crescimento da família e pela dignidade do trabalhador. É ele o responsável. E não tem quem tire essa responsabilidade dele. Pode atrapalhar ele. Porque sabendo que está atrapalhando ele, está atrapalhando o país, está atrapalhando o povo. Isso está prejudicando o povo. Mas tirar não, tirar jamais, jamais. Só Deus tira ele. Ele é o único, que só Deus tira ele. A prova disso, olha as provações que ele passa. E Deus tem dado ele força, tem dado ele sabedoria, entendimento. E ele tem feito a obra. Por quê? Porque Deus é com ele. E depois eu quero deixar bem claro mesmo. Ele é um homem que tem muita fé. Além da fé, ele se humilha diante de Deus. O que é humilhar diante de Deus? Ele se coloca de joelho diante de Deus para orar a Deus. E isso nunca aconteceu no nosso país. Nunca. Eu quero que alguém me mostre
Um presidente que se colocou diante de Deus em prol de uma nação, em prol de uma responsabilidade, em prol de um compromisso com o país. E em segundo lugar, ele é um homem que recebe muita oração daqueles que têm fé, daqueles que acreditam no país, daqueles que querem o bem da família, o bem da nação. Ele é um homem que recebe muita oração. Então não adianta querer bater de frente com ele. Quanto mais lutar contra ele, mais ruim vai ficar para o inimigo. Mais ruim vai ficar para o inimigo. Porque Deus conhece o coração dele. Deus sabe o que ele tem na mente. Se ele fosse um judeu, é óbvio que Deus já tinha tirado ele. Deus já tinha dado uma direção para a nação, alguma coisa já tinha acontecido. Mas ele não é judeu, não, gente. Ele não é judeu. Ele é o filho de Deus mesmo, protegido por Deus. Então não adianta. Para os inimigos que vivem contra ele, contra o trabalho dele, eu daria um conselho, eu dou um conselho. Se arrependa desse mal e busque em Deus sabedoria, entendimento e conhecimento. Porque a sabedoria e o entendimento e o conhecimento é dom que vem de Deus. Só Deus dá. Se alguém conhece uma faculdade de sabedoria que passa entendimento, a ciência me mostra. Eu quero que me mostre aonde que tem essa faculdade. Então vamos parar, gente. Vamos parar porque, olha, Deus já tomou a direção do nosso país. Deus já tomou a direção do nosso país. Já está na mão de Deus. Não há homem nenhum que impeça. Não há homem nenhum que impeça a direção de Deus. Então vamos buscar em Deus sabedoria, entendimento, para investir na ciência, que é o que está faltando no nosso país. É investimento na ciência, para que haja tecnologia, para que nós tenhamos estabilidade no país, na família, no trabalho. Porque se nós for pensar o que é estabilidade, 10% da nação é que tem estabilidade. O resto não tem. Porque está faltando ciência, conscientização, está faltando entendimento. E isso só Deus que dá. Então vamos para a igreja, vamos orar, vamos buscar a Deus, que nós vamos chegar lá. O nosso país vai ser o país de primeiro mundo. Porque ele já está na mão de Deus. Ninguém tira. Pode tirar quantas vidas quiser, mas esse país não tira. Porque ele está na mão de Deus. Deus foi invocado para que olhasse para o nosso país, para que olhasse para o nosso povo,
para que olhasse pelos menos favorecidos. Porque o nosso país estava sendo oprimido pelas autoridades. E Deus tirou essa opressão das autoridades. Tirou. Agora estão querendo fazer do jeito deles. Não vão fazer. Não vão. Porque Deus não vai permitir. E ai daquele que agir contra Deus, contra a vontade de Deus. Porque só vai aumentar o sofrimento dele. Igual já tem muitos sofrendo. Igual já tem muitos que não pode nem sair de casa. Não pode ir ao supermercado. Não pode ir na farmácia. Para ir para o trabalho tem que levar um exército junto com ele. Então não adianta. É melhor refletir, parar, pensar e voltar atrás. Mas não é buscar em Deus sabedoria, entendimento e ciência. Isso é dom que vem dele. Se arrependa de tudo que faz, que está fazendo, e volta atrás. Que há tempo. Nunca é tarde para nada. Para Deus tudo é tempo. Há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para colher, há tempo para plantar. Para tudo tem tempo. Então, eu passo esse recado a todos. Eu sou um homem que oro muito a Deus pelo nosso país, pelas nossas autoridades, pelas famílias, pelos trabalhadores. Mas eu peço, vamos fazer a coisa certa. Porque não adianta nós orar a Deus, pedir a Deus uma coisa e fazer tudo errado. Fazer tudo aquilo que desagrada a Deus, que contraria as leis dele, os mandamentos dele, os estatutos dele. Vamos olhar mais para as leis de Deus e menos para as leis do homem. O dia que nós começar a olhar mais para as leis de Deus e menos para a lei do homem, nós vamos entender que a nossa vida vai ser outra, muito melhor, muito melhor. Porque nós não temos que temer a ninguém. Quem anda pela lei de Deus não tem que temer a lei do homem. Porque a palavra de Deus já diz que nós temos que fazer tudo aquilo que agrada a Deus e que seja aprovado pelo homem. Isso significa que se nós fizer, eu ou você, qualquer um, fizer uma coisa que não for aprovado pelo homem, não agradou a Deus. Então, quando nós faz aquilo que é aprovado pelo homem, Deus foi glorificado na nossa vida. Isso é glória para Deus. Significa que nós somos obedientes à palavra de Deus, às leis de Deus, os mandamentos de Deus.
Às vezes nós vai na igreja, ora a Deus e busca a Deus e pede a Deus, entrega na mão de Deus a nossa vida, entrega a nossa família, entrega o nosso trabalho. Mas nós chega lá fora, nós faz tudo ao contrário. Faz tudo aquilo que não agrada a Deus. E aí nós fica perguntando para nós, o que eu fiz para merecer isso? O que eu fiz de errado para isso acontecer comigo? Aí é que está. É a falta de entendimento, a falta de conhecimento. Então, quando nós for na igreja que pedir a Deus, Senhor, eu preciso disso e daquilo. Por isso eu te peço uma bênção, eu te peço uma luz, eu te peço sabedoria, eu te peço entendimento, eu te peço isso e aquilo. Você tem que ir embora para casa e refletir sobre aquilo. Na hora que você chegar lá no trabalho para trabalhar, ou chegar onde você tiver que fazer o que você fez, entrega na mão dele e vai. E faz a sua parte. Porque a dele ele já fez. Não adianta querer entregar na mão dele e fazer tudo errado, não, porque ele não precisa de ninguém de nós. Ele não precisa de nenhum de nós. Nós é que precisamos dele. Então, se nós precisamos dele, nós temos que fazer a coisa certa. Então, a coisa certa é obedecer os mandamentos dele, obedecer às leis dele, obedecer os estatutos dele. Porque as leis do homem foram constituídas pela misericórdia dele, pela sabedoria dele. O homem pode fazer tudo errado, mas as leis são constituídas pela misericórdia e pela fé. Então, faça pelas leis de Deus, vamos fazer pelas leis de Deus. Tudo aquilo que eu pensa um pouquinho, tudo aquilo que você achar que vai desagradar a Deus, não faz. Não faz. Busca sabedoria, busca entendimento e faz aquilo que agrada o homem. O que agradar o homem está glorificando a Deus. Não olha porque o homem faz, não. Porque a palavra de Deus diz que nós temos que fazer o que as nossas autoridades mandar, mas que não façamos nada que elas fazem. Você quer ver o que a palavra de Deus diz? Vai lá em Mateus 23, no capítulo 23, que você vai ver o que Deus está falando. Aí você vai entender as leis de Deus e o que o homem está fazendo de certo e de errado. O livro, no Mateus 23, lê lá que você vai ver o que Deus fala. Aí você vai entender se está certo ou está errado o que o homem está fazendo. Mas não entra, não bate de frente com o homem, não. Baixa a cabeça. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir. Porque Ele sabe o que você tem no coração. Ele sabe o que você tem na mente. Não adianta. Não bate de frente, não. Você quer se dar bem na vida? Quer ser feliz na vida? Quer ser próspero? Quer ser abençoado por Deus? Faça tudo aquilo que agrada a Deus. E que seja aprovado pelo homem. Quanto menos conhecido você ficar, melhor é. Porque para isso a palavra de Deus já diz que nós temos que viver humildemente. Humildade é ser
da paz, tranquilo. Não bate de frente com ninguém, não. Com ninguém. Não discute com ninguém. Faça tudo aquilo que agrada a Deus, que seja aprovado pelo homem. Eu quero estar aqui sempre, passando algumas mensagens positivas. Para você que está ouvindo e que vai assistir esse vídeo, assista e segue. Ajuda o teu próximo, porque a palavra de Deus diz que não adianta querer tirar o argoeiro do olho do teu irmão se você tem um travessão no olho. Primeiro vamos tirar o travessão do nosso olho, para depois nós ajudar o nosso irmão. Confia em Deus e acredita em Deus que tudo vai dar certo e tudo vai ser conforme Deus quer. Não é conforme o homem quer, não. É conforme Deus quer. E assim Deus vai fazer. Eu tenho fé, eu creio. Em nome do Senhor Jesus. Eu não estou aqui à toa, não. Eu estou aqui porque eu creio no Senhor Jesus e creio que Ele vai fazer esse país um novo país. Deste país, uma nova geração. E desta geração, uma nova família. E desta família, Ele vai dar muito entendimento, muita sabedoria para entender as dificuldades e discernir o melhor da vida, sem prejudicar o irmão, sem prejudicar o próximo, porque Ele é fiel na palavra dEle. Ele é fiel em tudo. Nós é que não somos fiel, mas Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é tardio para irar e é grande poder. É pelo poder dEle que eu estou aqui. E peço a todos que assistiram esse vídeo, que viram esse vídeo, eu vou colocar ele no YouTube para aqueles que quiserem assistir, assista, fique à vontade. Eu tenho certeza que eu não falei nada demais. Tudo que eu falei é em prol do nosso país, das nossas famílias, dos trabalhadores, dos empresários. E que Deus abençoe a todos. E que a paz do Senhor Jesus seja contigo, a tua casa. Assim como Ele enviou, eu também vos envio. Que recebei o Espírito Santo, que pelo Espírito Santo seja protegido e guardado e renovado com todas as forças pelo poder do Senhor Jesus e restaurado na saúde, no amor e na família. E restabelecido na ordem, no entendimento e na justiça do Senhor Jesus. E de mais a mais eu agradeço. Obrigado por tudo. E que a glória de Deus venha reinar no nosso país, em nome do Senhor Jesus.